Hoje eu vou gravar pra vocês uma história sobre o meu primeiro emprego, sobre a minha primeira experiência no mercado de trabalho, a minha primeira experiência como CLT, seja como vocês gostam de chamar isso, né? Mas a minha primeira vez trabalhando de fato. Eu vou contar essa história aqui pra vocês enquanto eu jogo um FIFA 26, né? A minha história começa quando eu tinha acabado de fazer 18 anos, indo pros meus 19 anos ali, né? E nessa idade, todo mundo acaba saindo da escola, terminando a escola e fica na angústia de querer procurar um emprego, né? E não foi diferente comigo, né? Pressão social dentro de casa, de ter que arrumar um emprego e ajudar a família, é super normal isso acontecer, na verdade. Bom, eu tinha acabado de finalizar um curso e esse curso, né, que eu tô falando é o PROA, né? Eu tinha pegado uma época do PROA, eu posso explicar depois um vídeo o que significa o PROA, mas basicamente, resumindo aqui, ele é um curso profissionalizante de 6 meses, onde ele é um curso tecnologia, né, de TI, de programação. Eu não sei como que tá hoje, mas eu acredito que tá a mesma coisa, só que hoje eles devem estar focando mais em IA. Naquela época nem se falava em IA, era código puro, lógica pura. Enfim, eu tinha acabado de terminar esse curso do PROA, e no PROA eles não garantem que a gente vai conseguir um emprego depois que a gente termina o curso, mas que eles fazem recomendações do próprio PROA para as empresas, ou seja, as empresas meio que patrocinavam o PROA, investindo nesses jovens, né, para no futuro eles trabalharem para essas empresas. E acontece muito. Inclusive vou contar num próximo vídeo sobre como eu consegui meu primeiro trabalho de programador em um banco. Mas enfim, enquanto eu não conseguia uma vaga pelo PROA, eu fui mandando um currículo adoidado para um monte de empresa. Eu me cadastrei no InfoJobs e no LinkedIn. Eu já tinha um LinkedIn naquela época, só que meu LinkedIn era muito ruim, então eu não ficava ranqueado para as empresas. Mas no InfoJobs ele não tem isso, né? Tipo, ele tinha a ferramenta de ATS, mas era quem mandava currículo, não eram as empresas que iam te procurar. Então eu fui mandando para jovem aprendiz, fui mandando para analista, então eu fui mandando para um monte de empresa e nada, nenhuma empresa pegava. Eu fiquei basicamente nesse manda currículo, manda por um mês, né? E nesse um mês inteiro mandando currículo, teve uma empresa que entrou em contato comigo, que foi uma madeireira. Nessa madeireira era uma empresa de família, ou seja, quem cuidava dessa loja, no fim, era o filho do dono. E bom, quando ele me chamou no WhatsApp, falando que eu tinha mandado currículo pra empresa dele no InfoJobs, ele tinha gostado do meu currículo e também tinha gostado do meu portfólio. Naquela época também, antes de fazer o curso do PROA de programação, eu tinha terminado um curso de designer gráfico. Então, antes de ser programador hoje, eu já estudava designer gráfico na época. Eu estudei 2 anos e meio de designer na Saga. Naquela época eu tava querendo procurar um emprego nessa área, né? Eu tinha terminado um curso muito longo. A maioria que eles pegavam era quem tinha faculdade, mas naquela época eu não tinha condições de fazer uma faculdade de designer. Então eu fiz um curso, só que eu não tinha idade ainda pra poder fazer a faculdade. Eu era muito novo, ele conversou comigo pelo WhatsApp e tinha gostado do meu portfólio, porque eu tinha um portfólio de designer gráfico no Instagram e também tinha no Behance. Ele tinha perguntado pra mim se eu já tinha trabalhado alguma vez na minha vida. Eu falei pra ele que não, que era a minha primeira experiência de trabalho e que eu só tinha feito alguns freelancers na época, né? E principalmente porque meu pai tinha uma loja de assistência técnica e eu que ajudei a montar o logo da casa do meu pai e eu usei isso como o meu portfólio, né? Até porque eu ajudei a empresa do meu pai a criar a marca dele e também eu criei uma marca pra uma psicóloga, né? Que tava começando também na área e foram os únicos freelas que eu peguei, né? Meu pai e essa psicóloga e mais nada. E tudo que eu tinha no resto no portfólio era marcas que eu tinha criado. Isso foi no começo do ano, então ele queria marcar uma entrevista presencial comigo só pra poder ver como que era, né? E ele tinha marcado um dia. Eu peguei o endereço da madeireira, né? Chegando lá, de manhãzinha, que ele tinha marcado pra gente conversar, eu encontrei ele direto já na frente da loja pra poder a gente conversar sobre o trabalho, né? Lá, quando eu cheguei e fui conversar com ele, eu cumprimentei, ele me apresentou por todo o time, como se eu já tivesse começado a trabalhar lá, mas ele já foi me apresentando para as pessoas de lá. Ele me chamou para poder conversar na sala dele, a gente ficou batendo mais ou menos 1 hora de papo ali, trocando uma ideia, e foi super tranquilo o que ele conversou. Ele tinha conversado sobre pretensão salarial, sobre os benefícios. Eu recebia na época R$ 1.500, mais um vale alimentação de R$ 100 e o VT, só que o
o VT ele era descontado do salário, então eu não lembro exatamente quanto que era, mas era descontado no salário. E tava tudo de acordo com o que realmente a vaga tava pedindo. Ele foi super sincero e também ele tinha gostado da conversa comigo, né? Ele viu que eu sabia me comunicar muito bem e só que eu também tava um pouco muito nervoso, né? Porque era meu primeiro trabalho e ele sabia disso. Então ele não pecou em cima disso por conta disso, né? E eu era muito novo também, eu tinha 18, 19 anos, entendeu? E bom, naquele dia já tava tudo certo, eu realmente tinha sido contratado, né? E aí eu só precisava resolver as papeladas. No mesmo dia que eu saí de lá, ele já tinha falado que tinha gostado de mim e que eu poderia começar com eles. Então, conversando com ele, eu teria que só juntar a parte burocrática, né? Pra poder dar continuidade no processo seletivo. Mas que eu já poderia começar a trabalhar com ele, que eu ia ser pago normalmente, mas que ele precisaria seguir essa parte burocrática. Então, teria que apresentar meu RG, minha certidão de nascimento, minha reservista, meu título de eleitor e mais uma caralhada de coisa lá que eu não vou lembrar. Eu também não tinha conta no banco nessa época, então também tive que abrir uma conta ali no Nubank, né? Pelo menos pra eu poder conseguir receber meu salário, porque ele não poderia mandar, tipo, pra algum familiar meu. E não faz sentido também, né? Minha mãe receber meu salário. Bom, e nos próximos dias seguintes, ele foi me familiarizando mais com a empresa, me explicando sobre o que eles faziam na empresa, porque eu não tinha conhecimento nenhum sobre madeireiro ou madeira, enfim, né? E ele também foi me familiarizando do que eu ia fazer no trabalho, né? Que eu ia cuidar das redes sociais, criar post diário, engajar, responder comentários, enfim. E também que ele tinha perguntado pra mim se eu já manjava de programação, porque tinha visto no meu currículo que eu sabia HTML, CSS e um pouco de JavaScript, por causa do Proa, né? E eu falei que sim, que eu estava estudando programação e que ele tinha me proposto para poder refazer o site, né, da madeireira. Eu achei genial, porque, querendo ou não, era uma oportunidade para mim poder aprender e também de eu evoluir como programador, porque o meu objetivo era trabalhar com programação, né? Ali eu já, desde o início, já sabia que era um pulo para mim para ir para um lugar melhor. Então eu aceitei a proposta, né, de também melhorar o site, enfim. E ele também tinha me dito que ia entrar um rapaz novo lá junto comigo, só que ele não ia tocar nada referente a design, e que ele ia ficar mais na parte de organizar todo o material dentro do sistema deles. Eles tinham um sistema muito antigo que era tudo via terminal. E só quem sabia mexer nesse sistema era a pessoa mais antiga de lá, que era a mulher que trabalha lá há quase 10 anos, se eu não me engano, que inclusive era a mãe desse menino. Então ele tinha contratado o filho dela para trabalhar lá. E ele precisava de alguém novo para poder conseguir pegar o sistema muito rápido. Ele tinha dito que já tinha contratado outras pessoas, só que eles não conseguiam pegar muito bem o sistema, porque era muito difícil. Então foi uma ótima escolha pra ele. E bom, e nessa mesma época eu fiquei agradecido por esse moleque ter entrado junto comigo, ainda mais por ele ter minha idade e o mesmo humor, porque sério, eu não sei se eu teria durado muito do que eu durei se ele não tivesse lá. A gente trabalhava num cubículo fechado, onde não batia sol. Era um cubículo de madeira, bem pequeno, onde a mesa dele ficava do lado da minha, e a sala do nosso chefe ficava numa outra sala, no mesmo andar, só que fechado. E ainda tinha câmera lá pra poder vigiar a gente. E imagina você trabalhar 8 horas seguidos, sem tomar sol, por exemplo, que é uma das coisas principais pro seu corpo. Eu, inclusive, até cheguei a ficar doente em algumas semanas, por conta disso, de trabalhar muito, sem tomar sol, e começou a besteira, porque eu recebia muito mal também. Então, porque eu precisava economizar pra poder pagar a faculdade e as faturas do meu cartão. E nesses 7 meses desgastantes de trabalho naquela empresa, eu entendi quem era a pessoa que tinha me contratado de verdade. Porque eu lembro que quando eu conversei com ele pela primeira vez, eu tinha uma visão e depois de 7 meses eu acabei criando outra visão. E não era só eu que tinha essa visão, o rapaz que estava do meu lado também tinha percebido isso, tanto que a gente comentava sobre isso, e as pessoas da empresa também falavam sobre isso, não era só eu que tinha essa visão. Ele era uma pessoa extremamente orgulhosa, uma pessoa teimosa, e eu também era uma pessoa teimosa, só que eu engolia muitas vezes meu orgulho porque eu sabia qual que era o meu papel e onde eu estava. Muitas das vezes ele queria me ensinar algo que eu estudei 2 anos e meio, só porque, foda-se, ele era o chefe. E eu
comecei a entender que não adianta eu discutir com ele muitas das vezes. Um exemplo era quando a gente ia fazer um post pro Instagram e ele falava com o que ele queria, eu pegava as referências que ele queria e montava. Depois, obviamente, eu ia buscar o feedback dele no que poderia melhorar ou se estava muito bom para poder postar, e ele dava o feedback dele, de que faltava alguma coisa, faltava madeira, enfim, blá blá, e tudo que ele falava era: falta madeira. Precisa ter mais madeira. Era até bem gay a forma que ele falava, mas precisa de madeira. Eu gosto que tenha mais madeira. Só que eu nunca tinha trabalhado como designer numa madeireira, então pra mim tudo muito novo. E era muito difícil de entender os gostos dele, porque até eu conseguir me acostumar com o gosto de design dele foi meses. E eu era uma pessoa também que não aceitava muito bem as críticas. Tanto é que a gente debatia muito, né? Tipo, a gente acabava criando algumas faíscas por conta disso. Mas eu falava pra ele: não vai ficar bom desse jeito. Ele fala: não, mas eu quero desse jeito, porque eu tô te pagando por conta disso. Eu falo: tudo bem, mas eu acredito que não vai ficar bom. E a gente acabava discutindo. E não era o certo, obviamente, da minha parte, ficar criticando o que a pessoa pediu. Só que, muitas das vezes, quando eu não conseguia fazer algo que ele exigia pra mim, ele sabia que eu não tava na minha capacidade de fazer, ele queria me ensinar a fazer uma coisa que ele também não sabia. Muitas das vezes ele pegava o mouse e falava: ó, você faz desse jeito, e como é que puxa aqui? Aí eu tinha que ir lá mostrar: aí você faz desse jeito, e ele fazia, só que não ficava do jeito também que ele gostava. Então ele desistia e falava: então faz aí que, se dependendo do que ficar bom, eu aceito. Então era de extrema arrogância dele, que ele queria me ensinar alguma coisa nova que ele aprendeu, e uma das coisas que mais me irritava nele era quando ele ia dar uma bronca na gente, ou dar uma lição de moral na gente, por alguma coisa, eu não vou lembrar o que, mas quando ele lançava uma frase de Lorde Superior, algo como: eu vou ensinar isso aqui pra vocês nunca mais esquecerem. Cara, era desgastante demais até ouvir isso saindo da boca dele. E toda vez que ele saía da sala ou falava alguma coisa do tipo, eu e esse rapaz que trabalhava comigo, que eu não vou citar o nome, a gente se olhava e dava risada. Quando a gente fazia isso, depois de um tempo fazendo isso, quando ele saía da sala, a gente virava um pro outro, dava risada e começava a falar sobre o que tinha acontecido, ele começou a ficar desconfiado. E ele até começou a inventar uma desculpa para poder voltar para a sala quando ele saía da sala para poder resolver alguma coisa fora. Ou seja, ele tinha acabado de sair da sala, a gente virava, ele voltava numa bala, fingindo que tinha esquecido, sei lá, a chave do carro, mas ele batia a mão no bolso: ah, a chave tá aqui. E ele saía. E depois ele voltava de novo: ah, esqueci meu celular. Não, meu celular tá aqui. Então a gente começou a perceber que ele também começou a ficar desconfiado. Ele tinha insegurança, talvez. Não sei. Mas é que era engraçado, era. E tinha algumas situações desagradáveis também, quando eu ia perguntar alguma coisa pro meu colega de trabalho, ou até ia trocar uma ideia com ele sobre algum filme, alguma curiosidade. Depois de você ficar 8 horas trabalhando dentro de um cubículo de madeira, sua cabeça começa a doer, você começa a querer interagir com outras pessoas. Você é um ser humano. E às vezes ele pegava nesses pequenos minutos que eu tinha conversado com ele, falando algo desnecessário, do jeito passivo-agressivo, como: vocês estão conversando muito, né? Vocês terminaram o que eu pedi pra vocês fazerem? E cara, era extremamente desagradável até a forma que ele falava isso com a gente. E bom, essa foi a minha experiência de 7 meses trabalhando nessa empresa. Obviamente, esse vídeo aqui não é pra atacar a pessoa que eu trabalhei em si, é só pra mais poder contar a minha história e minha vivência que eu passei lá. Talvez essa pessoa tenha mudado e se tornado uma pessoa melhor ou diferente. Eu não guardo ressentimento ou rancor de ninguém. Eu já tive chefes muito piores do que esse. Piores, eu digo, realmente muito piores. Então, isso foi mais uma experiência que eu quis contar aqui pra vocês. Desses 7 meses tem muito mais coisa pra poder contar, só que esse vídeo já tá ficando muito grande. Então, se eu puder separar e dar continuidade num próximo vídeo e contar um pouco mais sobre, eu acredito que vai ser melhor para poder separar essa história. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e valeu!